Boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais um programa Palavra-Chave, um programa da Igreja Presbiteriana Independente de Cosmópolis. E estamos hoje, eu, pastor Marcos e o pastor Tiago, para fazermos a apresentação desse nosso programa. Convidamos a você a continuar conosco, nos ouvindo, nos assistindo, e dentro da medida do possível, nós estamos abertos para receber também perguntas, questionamentos e opiniões. Nosso programa tem apresentado a seguinte informação. Nós temos um vídeo, apresentamos um vídeo com uma proposta de mensagem e em cima desse vídeo nós então trazemos algumas discussões, discutimos aqui eu, pastor Tiago, e abrimos também para opiniões, perguntas, questionamentos que porventura venham acontecer durante essa experiência de ver o vídeo. Nós convidamos você então a assistir esse vídeo, ver a mensagem que está sendo trazida através dele e depois permanecer conosco e fazermos as reflexões que são possíveis e necessárias dentro daquela que é a proposta do vídeo. Ouça e veja a mensagem agora. I was at the mall with my family and we were walking down the middle and we were noticing those kiosks. Have you seen these before? Because there isn't enough stuff for sale at the mall, so there have to be these kiosks on wheels where they can sell more stuff. And we're noticing this one kiosk in particular because it has every sort of gadget and toy and contraption you can imagine in every color under the sun. And we noticed that they're selling this sports ball toy apparatus thing, and the salesperson says, would you like to try it? And I was like, sure. So he straps this thing to my wrist that's connected to like this elastic cord that's connected to a ball. And the purpose, they tell me, is you're supposed to take it and throw it, and then it goes out and it comes back and you catch it. And so, of course, I take it and I just chuck it, and it comes back and it hits me in the face. And I turn to my son, and I'm like, hey, do you want to try it? And he's like, no. It's like he sees Dad making a fool of himself. And the salesperson is like chattering away about how people use this as a stress reliever. My wife and I are like laughing, and we just walk away, yeah, whatever. But my son, he stands there and he says, I want one. And we're like, no, we're leaving, we're going. And he's like, but I want one. Like, no, it's got like this cord, it's got this strap thing, it'd get all like tangled. No, we gotta go. He's like, no, but I want one. Now, a couple weeks before this, we had been at this school near our house. On the playground, somebody had left some kickballs, probably from recess or something. And so we had been throwing and kicking around these kickballs with my boys, and my wife and I had commented on how we ought to go get the boys a kickball. I mean, everybody needs a kickball, right? And so earlier that day, we had decided, after we leave the mall, let's go across the street to the sporting goods store and let's get the boys a kickball. But right now my son is standing there at the kiosk saying, I want one. And by now my wife and I have probably walked 50 feet down the mall from the kiosk. And my son is standing there and he looks up at what to him is this massive wall of toys. And he says, but I need it. And so me, in a moment of sheer parental brilliance, decide that I'm going to reason with a 2.5-year-old from 50 feet away.
So I start laying out my case, like, you don't understand, it's going to get wrapped around your wrist, it's not going to work, it's going to break, it's going to fly, it's going to hit you, it's not going to... And he just looks at me with this look, maybe you've seen this before, he looks at me with this look like, but I thought you said you loved me. I'm like, don't do this to me. And I'm sure the salesperson is thinking, like, tightwad, Dad, like, loosen up, it's like $7 and your kid's having a breakdown here. So I have to walk all the way back, and under great protest, I have to pick him up and carry him out to the car. Feel me, don't talk, and don't rush this walk with me along the edge. Silence the risk, seal with a kiss, the promises you made. Is it for better? Can you? And so we enter the sporting goods store. And my radar is up and I locate the sports ball section. And there are basketballs and footballs and soccer balls. And eventually we come to the kickball aisle. And the kickballs are stacked there, red and blue and yellow and green. And there's the smell of fresh rubber in the air. You know what I'm talking about. It's that smell of a good new kickball before it's broken in. And so we take our son up to the wall of kickballs, and he stands there and he looks up. And with great joy, I say to him, take your pick. And his eyes get big and he points and he says, the orange one. And so with great joy, I take the orange one down off the shelf and I hand it to him. Here you are, my son, with whom I am well pleased. And then I say, shall we take a march of triumph, a victory lap, if you will. And so the Bell family, with my son holding the kickball in front of him, patting it, saying, the orange one, we take a march of triumph through the sporting goods store, out of our way, for my son has an orange kickball. But the point isn't the kickball, is it? I mean, what if that was my goal for my kids, that they had more things and better things? That's not the point, more stuff. No, the joy for me, the point for me, is in my relationship with my boys. It's in our interactions, in our connection. The joy for me is when we talk about the things that matter to us. So my kids, they ask me for stuff all the time, and I love to give them what they want. But I don't always. Sometimes I say no. It's not because I'm like cruel or mean or anything, but it's because their perspective's limited. There's stuff they don't see that I see. There's stuff they're unaware of. I mean, what if they actually got everything they asked for right when they asked for it? Some of the stuff they asked for would make them miserable. Other things might be great someday, but just not now. And so I say no. And so sometimes they give me this, I thought you loved me look. And I'm left saying, well, you gotta trust me on this. Everybody? Here. See, I could create this safe little bubble of a world for them, where they always get everything they want right when they asked for it, when they were protected from everything. But it wouldn't be much of a life, would it? Sometimes we ask God for things, and then when we don't get them, and God doesn't deliver, we think that there must be something wrong with God. Or maybe you've been asking God for something for a while, and you still don't have it. And your question is like, how long? How long do I have to wait for this? When is God going to deliver? And maybe God's perspective is, how long? How long till you see that there's a bigger perspective here? Or maybe you're like me. Sometimes you have the sense of, God, if you just give me this, then I'd be okay. Then my life would be okay. You can fill in the blank, whatever your this is. God, if you just give me this, then everything would be okay. And God's like, no, it wouldn't. Or maybe you have this sense of, God, if you just give me this, then I'd be happy. And maybe God's like, no, you wouldn't be happy. It'd get all wrapped around your wrist and it'd hit you in the face and you wouldn't enjoy it. We often have our own ideas of what would be better, don't we? And so we expect God to agree with our idea of what would be better, but God's
idea of better is better, isn't it? Now, I don't know why there's so much pain and confusion in life. I don't know how God can stand it. But I do know the question is, do I believe that God is good? I mean, do you, deep in your bones, what do you really believe God is like? Because until we each deal with this question, man, nothing's ever going to make any sense, is it? And Jesus said, who of you, if his son asks for bread, would give him stone, or if his son asks for a fish, would give him a snake? If you, man, you're human, you're flesh and blood, you're flawed. If you know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask him? So when you find yourself standing at the kiosk asking, why can't I have what I want? May you believe that God is good and that across the street he has something better. Que belo vídeo, não? O vídeo traz uma proposta interessante, partindo da ideia, da visão, do relacionamento de pai e filho, para exemplificar, para ilustrar a nossa relação com Deus. Exemplo da própria Bíblia, onde Jesus também lança mão desse relacionamento entre pais e filhos para tentar explicar como se processa o relacionamento entre Deus e os seus filhos, entre Deus e o homem. E essa é uma relação sempre atraente, sempre bonita, sempre bela e sempre prazerosa de ser questionada e vista. Mas por algumas vezes e em algumas circunstâncias, isso pode trazer algum desconforto, principalmente quando aquilo que nós pedimos, ansiamos e queremos não acontece, ou pelo menos não acontece nem do jeito e nem no tempo em que nós gostaríamos. E é isso que a gente gostaria de estar debatendo aqui. E a primeira questão que a gente gostaria de levantar é que se ter alguma coisa, ou simplesmente ter, é a questão mais importante da vida. O que o pastor Tiago acha disso, pastor? Boa noite, pastor Marcos. Boa noite. Boa noite, internauta, você que nos acompanha hoje aqui no programa Palavra-Chave. Essa é uma das palavras, eu acho que mais desejadas do contexto pós-moderno. Ter. Ter é a busca mais incessante que as pessoas têm hoje em dia. Ter, acumular, buscar possuir cada vez mais. E essa busca pelo ter sempre se relaciona, via de regra, com aquilo que é material. E não preciso ser piegas ou ser um pouco irônico ou infantil dizendo que dinheiro não traz felicidade. Porque você pode dizer assim, é porque você não tem então, ou porque você nunca teve muito. Mas na verdade, quantas e quantas vezes nós olhamos pessoas que padecem de dificuldades emocionais, de ordem espiritual, ou de qualquer outra ordem, até física, coisas que o dinheiro não pode resolver, coisas e limitações que o próprio ter não resolverá. Então,
quando buscamos apenas ter as coisas, possuir as coisas, estamos buscando aquilo que é limitado, aquilo que vai estragar, aquilo que está obsoleto, aquilo que dentro de pouco tempo já não está servindo mais. Quem consegue aguentar comprar celular de última geração? Porque é um atrás do outro, cada vez mais novo, cada vez melhor e cada vez com mais recursos, porque ter é uma busca insaciável. Respondendo à pergunta, ter é o bastante? Não acho que ter é o bastante, até mesmo porque nós não sabemos buscar ter aquilo que é realmente bom e aquilo que é o melhor. Legal. De fato, talvez seja essa busca incansável pelo ter o grande mal da nossa geração. As pessoas têm uma sede, têm um desejo de ter coisas. E isso acaba por tornar ou jogar para um segundo plano questões muito importantes, né, da própria vida e da própria relação com Deus. Né? Também nessa questão de ter, e já que tudo aquilo que nós temos, numa última instância, é dádiva de Deus para as nossas vidas, quando nós deixamos de ter alguma coisa ou quando não temos aquilo que nós queremos, seria isso um sinal de que Deus não é bom? Seria um sinal de que Deus não é bom quando Ele não nos atende o nosso pedido, quando Ele nos nega aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós ansiamos? Nós vimos ali no filme um pai que se recusa a dar um determinado brinquedo ao filho, né? Sendo este um exemplo da relação de Deus com os seus filhos, muitas e muitas vezes Deus se vê nessa posição de ter que negar um pedido intenso dos seus filhos, né? Quantas vezes nossos pedidos não são negados? E o fato de Deus negar um pedido que nós venhamos a fazer, isso é sinal de que Deus não é bom? O que o pastor acha disso? Na realidade, ele colocou muito bem no vídeo, foi muito bem ilustrado e apresentado esse aspecto, porque a perspectiva com a qual nós olhamos para as coisas é muito limitada. Assim como uma criança pequena perante um quiosque cheio de brinquedos e de coisas que foram projetadas, foram planejadas exatamente para iludir, para comprar, para que haja venda, para que aquilo produza um mercado. Então, uma criança se ilude muito fácil, adultos se iludem muito fácil com isso. E ele usa esse exemplo, dizendo que a criança ali pequenininha, diante de uma coisa tão grande, não consegue vislumbrar uma coisa muito melhor. E algo até que ele diz no vídeo, que a criança não consegue imaginar que do outro lado da rua tem algo muito melhor. Mas há um aspecto interessante, que se a gente olhar no vídeo, e faz muito sentido, no começo, a criança nem quis o brinquedo, não deu bola. E a partir do momento em que os pais seguiram em frente, por alguma razão, que provavelmente nem a própria criança sabe, ou saberia, ela quis aquilo. Quantas e quantas vezes nós queremos coisas que não fazem o menor sentido, que não tem sentido e que não acrescentará nada para a nossa vida e para a vida de quem está ao nosso redor, simplesmente pelo desejo de ter. Deus não é um carrasco ou é mau quando nega alguma coisa a alguém, mas Deus tem uma perspectiva muito maior, muito mais ampla, muito mais abrangente, uma compreensão muito mais vasta do que a que nós temos. Nós não conseguimos enxergar mal o dia de amanhã, mal nós enxergamos o dia de amanhã. Deus sabe todas as coisas. E quando Ele diz não aqui, é porque Ele está dizendo sim para outras coisas que são muito mais importantes e significativas na vida de cada um. Eu gostaria de chamar a atenção aí, o que nos chama a atenção no vídeo, né, é que o pai nega o brinquedo por uma questão muito especial, né? Aquilo que o filho pedia não era a vontade do pai para a vida dele. E isso às vezes acontece conosco. Quando nós, em oração,
buscamos a Deus e trazemos até à presença de Deus os nossos pedidos. Muitos deles intensos, como foram os pedidos de uma criança. Trazemos para Deus e julgamos aquilo importante. Muitas vezes aquilo que nós achamos ser importante não é a vontade de Deus para a nossa vida. E é maravilhoso pegar essa linha que é proposta no vídeo, porque nós conseguimos ver o seguinte, que quando o filho pedia algo, Deus, ou melhor, o pai, já tinha imaginado algo melhor para a vida dele, que seria, ele já tinha planejado, tratado com a esposa de ir numa loja de esportes, de artigos esportivos, de brinquedo, e ali deixar o filho completamente à vontade para escolher aquilo que ele mais gostasse. E às vezes nós continuamos insistindo com Deus em algumas questões que nós achamos importantes. Não permitimos que às vezes Ele nos conduza a uma situação bem melhor, bem mais abençoadora para as nossas vidas. Não é isso, pastor? Isso me faz lembrar uma história real, isso aconteceu já há alguns anos. E uma pessoa que por muito tempo bebeu demais, com problemas com álcool, alcoolismo, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa extremamente agressiva com a sua esposa e com os seus filhos, desenvolveu uma úlcera muito agressiva no seu estômago. E essa pessoa nos pedia a oração, pedindo para que Deus o curasse dessa úlcera. E era muito insistente em pedir para que nós orássemos e inclusive afirmava que Deus não era capaz de curar, porque aquela úlcera ainda o causava muito sofrimento. E o problema era o sofrimento que ele tinha. Em um dado momento, um dos pastores da igreja perguntou a ele, um momento de sabedoria, e perguntou, mas por que você quer ser curado? Então fala para mim. E a resposta dele foi assustadora. Eu quero ser curado porque eu quero voltar a beber porque eu não aguento mais. Então, o pastor respondeu, então, você sabe quando que Deus vai botar a mão para curar você? A resposta foi óbvia, não precisou nem ser dita. Eu não sei nem qual foi o resultado e o que aconteceu com essa pessoa, porque eu nunca mais vi. Mas uma pessoa que era agressiva com a sua família, esposa, com filhos, de repente veio essa doença, ele parou de ser agressivo, parou de ser rude com a sua esposa e com seus filhos, e isso às vezes chegava às vias de fato mesmo, e ele queria voltar a beber, e ele queria a cura simplesmente para voltar a beber. Uma perspectiva muito pequena, muito estreita, muito fechada, simplesmente por ter alguma coisa. E o próprio Deus sabe o que faz com todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Deus sabe o que é o melhor. Se, eu não vou entrar no mérito do que era o melhor para esse homem, mas se a úlcera não era o melhor para ele, com certeza era o melhor para a esposa e para os filhos e para todos aqueles que estavam ao redor dele. Disso eu não tenho a menor dúvida. Correto. É importante também a gente notar que no vídeo nós encontramos a preocupação em deixar claro que o ter não é a questão mais importante, não era a prioridade do pai com o filho. A prioridade era o relacionamento, a prioridade era a relação que ele mantinha com o seu filho. E assim também, quando nós nos relacionamos com Deus, esse grau de relacionamento com Deus não é medido pelo número de coisas que nós recebemos, nem pelas coisas que nós pedimos e recebemos de Deus, mas é pela intensidade, pela intimidade que nós mantemos com o nosso Deus. E eu também gostaria de trazer algo que nos vem à mente, é que Deus procura dar boas dádivas aos filhos, assim como os pais. Ele cita um versículo bíblico onde Jesus, falando sobre essa relação entre Deus e o homem, ele questiona qual é o pai que, se o filho pedir um pão,
lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, que sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará aos que lhe pedirem. Né? Trazendo assim, nas palavras de Jesus, essa disposição de Deus em todo o seu agir, em todo o seu mover, agir de forma abençoadora na vida dos seus filhos. Você que é filho de Deus, você que crê em Deus, você que tem uma relação com Deus, deve ter isso bem pautado na sua vida, né? De que a maior preocupação de Deus não é que você tenha mais ou menos coisas, mas é que você tenha uma vida com Ele, né? E trazendo novamente para a nossa realidade, né? Às vezes nós achamos que um bom pai é aquele que dá tudo que o filho pede. Estaria assim fazendo um bem ao filho, pastor? O que você acha disso? Na verdade, esse é o grande problema da criação de filhos hoje em dia. Os filhos têm um poder quase que sobrenatural sobre os pais. Basta você pegar um sábado à tarde, ou no finzinho de tarde, ou começo de noite durante a semana, ir a um supermercado e procurar uma família que esteja com uma criança. Em alguns casos você vai encontrar um verdadeiro circo. E o pai, movido por vergonha, a vergonha não sei se é a vergonha pelo escândalo ou pela vergonha de se demonstrar, pai e mãe, ou pela vergonha de se demonstrar aos demais uma pessoa completamente passiva na criação do seu filho. Porque é aquilo que a criança quer, tudo ela pode, tudo ela deve, tudo ela tem direito. Há algumas questões que isso se estende, vai muito adiante, e uma das coisas mais impressionantes hoje em dia, eu entendo, que é com relação à educação, à escola. Antigamente, na medida em que uma criança fazia qualquer coisa de errado, os pais iam com a criança até o professor e ali corrigiam, não brigavam, não agrediam, corrigiam o seu filho. Hoje em dia, se uma criança faz alguma coisa de errado, os pais vão até o professor para tirar satisfação, porque o filho nasceu perfeito e não precisa melhorar em nada. Esse é um grande problema da nossa sociedade e, lamentavelmente, os pais não sabem dizer não e, principalmente, não sabem em que momento dizer não e também não sabem, no momento certo, dizer sim. Infelizmente, é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia. Às vezes, então, o não de um pai é abençoador. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes o não de Deus para as nossas vidas também é abençoador. Um filho tem que estar preparado para receber o sim e para receber o não do seu pai. Nós, enquanto filhos de Deus, também devemos nos inserir dentro dessa perspectiva. Há coisas que no nosso entendimento são benéficas para a nossa vida, pedimos a Deus e Ele nos dá. Tem outras coisas que nós entendemos ser benéficas para a nossa vida, pedimos a Deus e Ele não nos dá. E não nos dá porque na visão de Deus, que é acima da nós, melhor que a nós, muito mais profunda que a nós, na visão dele, aquilo que estamos pedindo não nos faria bem. Poderia nos trazer uma alegria, uma euforia momentânea, mas não contribuiria para o nosso bem. E assim ele, como pai zeloso e abençoador, vez por outra diz não aos nossos pedidos. Nós queremos que você possa refletir sobre isso tudo que viu, sobre isso que está a ouvir nessa nossa pequena reflexão aqui. Você tem a sua relação com Deus, você muitas e muitas vezes o tem chamado de pai e muitas vezes, como filho, tem pedido algo a Ele. Nós gostaríamos de que você tivesse isso com clareza. Existem momentos que Ele vai dizer sim para você. Outros, Ele pode dizer não. E você, como filho, nesta ou naquela situação, estará sendo abençoado. Pastor, quer dar suas considerações finais? Nós estamos chegando ao fim do nosso horário. Bom, queremos agradecer aqui em nome da
Igreja Presbiteriana Independente Cosmópolis, a Marlene, que está nos acompanhando lá da cidade de Assis. Um grande abraço, Marlene, muito obrigado pelo seu apoio. Uma irmã querida em Cristo que tem nos acompanhado. E a todos vocês que nos acompanham aqui no programa Palavra-Chave, que o Senhor Jesus e o nosso Deus acompanhem você e aprenda a ouvir o não de Deus para poder esperar o sim de Deus no momento certo. Deus abençoe a todos.